Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Você sabia que existe uma única taxa que pode influenciar os juros do seu cartão de crédito e os preços das coisas que você vai comprar e até em quanto você ganha investindo? Pois é, existe sim. Essa é a famosa taxa Selic. E se você ficou atento aos noticiários de ontem, sabe que ela aumentou para 12,25%. E aí? O que isso impacta no seu bolso? É o que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Nós vamos falar sobre a Selic e você vai entender de forma simples como é que ela influencia na sua vida, sem aquele economês, termos técnicos chatos. Beleza? Vem comigo. Bom, a Selic é uma sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. No dia a dia usamos o termo taxa Selic, tá? O que ela faz? Ela praticamente ela é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ou seja, ela é um termômetro, tá? Que mede os juros no Brasil. Pois é, quando ela sobe, tudo relacionado a juros fica mais caro e quando ela desce, obviamente, fica mais barato. Agora, quem que decide o valor da taxa Selic? É uma pessoa? É alguém do governo? Não. A taxa Selic ela é determinada, o valor dela é determinado pelo Banco Central. E para que ele faz isso? Ele faz isso para equilibrar a economia com os impactos da administração do governo central, ou seja, do governo federal, não desse governo, de todos os governos. Então, assim, se o governo está tomando algumas medidas que está inchando a máquina pública, ou seja, o governo está gastando mais do que arrecada, o Banco Central percebe que a inflação começa a subir, começa a perder controle, então, para poder segurar isso, o que ele faz? Ele aumenta a taxa Selic e força a inflação a baixar. Essa é a ideia. Então, olha só, por isso que a gente fala que a taxa Selic funciona como um termômetro. Se a inflação está alta, a Selic aumenta para desacelerar o consumo. Se a inflação cai, ou seja, a economia, o consumo está baixo, a taxa Selic é abaixada para estimular o consumo. Imagine que você está cozinhando arroz. Se a panela está muito quente, significa inflação alta, você abaixa o fogo, aumenta a Selic. Mas se a panela estiver fria, a economia está fraca, você aumenta o fogo, reduz a Selic. Sacou? É uma proporção inversa. Um sobe, o outro desce. Ok? Fica a pergunta: como é que a taxa Selic afeta a sua vida? Bom, nós temos alguns itens para falar para você. Nós temos aí créditos e dívidas. Se você tem financiamento, empréstimos ou usa cartão de crédito, aí a Selic impacta diretamente o quanto você vai pagar de juros. Ou seja, a Selic ela deixa mais cara as suas dívidas com um banco, com um credor qualquer. Ou seja, se você, vamos lá, você está comprando a sua casa própria, essa casa própria sua é corrigida pela Selic, significa que você vai pagar mais caro no mês. Infelizmente funciona assim. Em relação a investimentos, por um outro lado, é mais interessante. Por quê? Porque se você tiver dinheiro investido em tesouro direto, CDBs, o que acontece? Aumentou os juros, ou seja, você ganha mais. Agora, com os juros que foi estipulado ontem, 12,25%, é um pouco mais que 1% ao mês. É um juros muito bom. Você pode encontrar tesouros direto, que são investimentos muito seguros, que pode estar pagando para você taxa Selic mais 6%. O que significa isso? Significa que depois de um certo período investindo, você vai ganhar 18%, os 12% da Selic, mais 6% que o banco te oferece. É um bom investimento, mas cuidado, opte por investimentos
pós-fixados, não pré-fixados. Por que disso? Hoje a Selic está alta, 12,25%. Está mais alta que ontem, mês passado. Mas ela vai ficar nesse patamar ou vai subir? Eu não tenho bola de cristal, mas segundo a previsão do Copom, o que acontece? A perspectiva é que para 2025 ela chega até 14, 13, 14. Então, se você pega pré-fixado, você vai pegar a taxa de hoje. E vamos dizer que o seu investimento acaba ano que vem. E ano que vem ela está 14. Você vai perder 2%. Parece pouco, mas faz muita diferença para quem está investindo. Principalmente se você tiver um volume de dinheiro bom. Arrebenta. Mas também não é só tesouro direto, tá? Que tesouro direto, CDBs, são rendas fixas. Nós temos as rendas variáveis. O que acontece? Qual é o impacto da Selic alta na renda variável? A renda variável cai em valor, ou seja, as ações, os fundos imobiliários despencam. E aí, se você souber analisar uma empresa, você vai optar por empresas que estão com preço baixo, ou seja, estão descontadas, mas elas têm perspectivas daqui a 1 ano, 2, 3, melhorar ou voltar ou até ultrapassar o valor que ela tem hoje. Então você consegue comprar descontado. É uma ótima oportunidade de você fazer dinheiro, de você aumentar o seu patrimônio, você multiplicar o seu patrimônio. Vamos dar um exemplo básico. Imagina que você compra a ação da empresa X e ela custa hoje R$50. Aí a taxa Selic aumentou, vai aumentar mais um pouco e essa ação cai para R$10. Olha só, ela desvalorizou 5 vezes. Se você não entende de como investir, qual que é seu primeiro impulso? É vender antes que você tome prejuízo. Então você nem espera ela desvalorizar 5 vezes. Começou a cair o valor dela, você entra em desespero e vende. Isso é um erro. Você deve fazer o quê? Exatamente o inverso. Imagina, se você pode comprar uma ação com R$50 e aí essa mesma ação passa a valer R$10. Um preço que você comprava uma, agora você compra 5. Então você multiplica por 5 a quantidade de ação que você tem se você continuar comprando. E aí você vai comprar isso por um mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos, e aí a economia volta, né? Muda presidente, muda política interna, N fatores, né? E aí volta ao patamar que estava, ou suplanta o patamar, mas vamos dizer que volta a valer R$50. Aí você ganhou bastante dinheiro. Então, é uma conta simples, tá? Pensa assim, a empresa valorizou, você pagou barato, ela era cara, caiu, você comprou mais, pagou mais barato, ela voltou o preço que estava e você multiplicou a sua ação ou o seu portfólio 5 vezes. Você faz muito dinheiro, mas cuidado, não faça isso sem conhecimento. Não é qualquer ação, qualquer empresa. Você tem que ter uma certa cultura e conhecimento em ações. Nesse canal, nós vamos ensinar você passo a passo a fazer isso. Já existe um vídeo no canal, dá uma olhada aí, que ensina como você escolher uma ação, pelo menos o pontapé inicial. Mais vídeos futuramente vão ensinar melhor ainda outras formas de você analisar para ter muito mais segurança na hora de comprar uma ação. Entendido até aqui? Beleza, então vamos lá. Muitas pessoas perguntam de quem que é a culpa da Selic subir. É do mercado? É do presidente? É do governo? Olha só, gente, presta bem atenção. O mercado, ele não é uma pessoa ou um grupo de empresários. O mercado, ele sente o comportamento do governo e da economia mundial. Então, o que acontece? Se o Copom decidiu aumentar a taxa Selic, é justamente para controlar a inflação, para você chegar no supermercado e conseguir comprar a comida que você quer. Isso significa que, ao contrário do que a mídia tradicional fala, não é culpa do mercado. O governo precisa desenvolver economias, medidas econômicas que possam reduzir o gasto do governo
e a taxa vai se regularizar naturalmente. Se você tem menos taxas, você consegue diminuir a inflação, você consegue abaixar a taxa Selic. É simples assim. Falta aí um pouco de vontade política ou conhecimento. Então, ó, a Selic, ela é essencial para você tomar algumas medidas econômicas na sua vida. Você pode investir de forma inteligente. Acredite, não existe época de vacas magras no mundo dos investimentos. Taxa Selic alta, muitas oportunidades surgem. Taxa Selic baixa, muitas outras oportunidades surgem. Então, se você souber trabalhar com isso, souber surfar nessa onda, você vai ter aí sempre uma forma de ganhar lucro, tá? Governos mudam, passam presidentes, passam ministros da economia, e se você souber trabalhar com a situação econômica do país, entender um pouco de economia, um pouquinho de matemática, você consegue juntar dinheiro e construir a sua fortuna. Você cria para você uma fortuna. As pessoas pensam que investir é só para rico, é o inverso. O rico investe, com certeza, mas investir é para você ficar rico, Você investe pouco e você consegue. Óbvio, quanto mais você tiver para investir, mais rápido você acelera esse processo. Mas se você não consegue investir muito dinheiro, acredite, com R$1 você consegue investir. Existe investimento em CDB, pagando 100% do CDI, você pode investir com R$1. O que é o CDI? O CDI é uma taxa irmã da Selic. Se a Selic está agora a 12,25, o CDI está a 12,15, ele é 0,10 abaixo da Selic. Então é um bom rendimento. Você pode investir com R$1, é muito bom, então dá para você brincar com isso aí, tá? Então eu espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o que é a taxa Selic. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho, né, para mais conteúdos como esse que falam sobre educação financeira. O intuito aqui é ajudar você a investir e você ganhar seu dinheiro, tá? Fica um abraço para todos. Fui!